A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e com todos na nossa nação brasileira. Meu nome é Moisés e eu sou saxofonista e flautista e hoje nós vamos falar sobre a flauta transversal, que é esse instrumento magnífico. Eu sou flautista desde os 14 anos de idade e desde então tenho estudado esse instrumento e tenho aprendido, adquirido experiência tocando em várias formações, em vários grupos, gravando, né? E tem sido muito legal aprender a cada dia. Eu sou flautista e saxofonista de uma banda chamada Marcados por Deus, que é uma banda de pop rock, de louvor e adoração, muito legal. E eu também toco num outro projeto chamado Aljava, que é um quinteto que a gente se dedica à música instrumental mais especificamente. A gente trabalha com composições voltadas para essa área, releituras de várias coisas interessantes, e tem sido muito bom estudar e trabalhar com toda essa galera. Bom, nós vamos falar a respeito da flauta transversal. É um instrumento muito importante, é um instrumento com certeza o mais antigo dos instrumentos de sopro. Existem indícios de flautas que eram fabricadas com ossos, algumas de ossos humanos, algumas de ossos de animais, e a origem da flauta é bastante controversa. Várias pessoas acreditam que ela veio do bambu, da cana, né? Os homens antigos lá, ou talvez os homens da caverna, eles estavam caminhando pelos campos, ali pelos desertos da vida, sei lá, e de repente eles ouviam o som do vento batendo nos buracos do canavial ou do bambuzeiro, aquele som muito interessante. Eles tentaram reproduzir aquilo, pegaram um pedaço do bambu, da cana, sei lá, e tentaram tocar isso, e daí nasceu a flauta, né? Hoje nós temos flautas maravilhosas, existem vários modelos. A história da flauta também mostra que em vários focos de civilização humana existem instrumentos similares, ou seja, a flauta é um instrumento universal, não é um instrumento de um povo só, é um instrumento que fala da universalidade da nossa vida, né? É um instrumento que fala de um povo só, é um instrumento que significa muita coisa para a humanidade. E eu amo esse instrumento, sou apaixonado por ele, tenho certeza que você, à medida em que estiver estudando, vai se apaixonar ainda mais, ok? É importante a gente ter muito cuidado com ele. É um instrumento muito sensível, um instrumento muito fácil de estragar, um instrumento muito fácil de ser danificado, e para isso nós vamos começar a aula falando justamente sobre a maneira correta de montar esse instrumento, ok? Nós precisamos prestar atenção nessa realidade. A flauta, eu deixei ela no case aqui, que é o lugar mais seguro para a sua flauta estar sempre. A sua flauta vai estar muito protegida na sua mão ou no case, ok? O case é o estojo, a caixinha onde você guarda a flauta. Ela está desmontada aqui dentro e eu vou montá-la, e à medida em que eu for montando eu vou falar para você quais são as partes da flauta, quais são as funções e o que acontece aqui dentro da nossa realidade, tá bom? Bom, o primeiro passo é abrir o case, não é verdade? Acho que é a coisa mais básica que nós vamos fazer. A flauta é dividida em 3 partes. A primeira parte, a mais importante, é essa parte que a gente chama de corpo do instrumento. O corpo do instrumento é onde você vai encontrar a grande maioria de chaves para você poder tocar o instrumento. Todas as chaves estão aqui, né? A grande maioria delas, na verdade. Essa parte, com certeza, é a parte mais sensível. Você vai observar que todo o mecanismo da flauta é externo. Não tem absolutamente nada dentro dela, é tudo externo. Ou seja, à medida com que a maneira em que você segurar o instrumento pode danificar. Se você segurar com muita força, principalmente nessa área onde está a maior parte das chaves, com certeza você vai danificar o instrumento, vai gerar vazamentos, vai gerar... As peças podem ser entortadas, as chaves são muito simples e muito fáceis de serem danificadas, ok? Então vale a pena você prestar atenção no seguinte: você vai sempre segurar a flauta por essa parte da flauta aqui, que é onde fica a marca da flauta. Essa parte da flauta é a parte mais forte e mais segura para você segurar o instrumento. Então, você vai segurá-la sempre por aqui. Nunca segure a flauta por aqui. Você não pode deixar que você crie esse hábito. É um vício que nós, se não observarmos, com certeza a gente pega, ok? Então, segurou a flauta aqui, nós vamos montar a outra parte da flauta, que é justamente essa parte aqui. Essa parte da flauta chama-se cabeça da flauta. É onde você vai encontrar o orifício por onde o ar entra para fazer a emissão ser perfeita e o som da flauta acontecer, ok? Então você vai montar a flauta e vai colocá-la aqui. Lembrando sempre que a sua mão está sempre aqui onde fica a marca do seu instrumento. Colocou a flauta aqui, você encaixa até que ela fique perfeitamente montada, ok? A outra parte é essa partezinha da flauta que nós chamamos de pé da flauta. Essa parte da flauta também é extremamente sensível. Você vai observar que ela também tem parte do mecanismo da flauta na parte externa dela. Ou seja,
perigo, com certeza. Se você segura muito aqui, você pode empenar essas chaves e aí seu instrumento não funciona direito, ok? Então, na hora de montar, procure segurar o mínimo possível onde a flauta está com as chaves e as sapatilhas, ok? Então você vai encaixar aqui. Às vezes, quando o instrumento é novo, você precisa fazer um movimentozinho como se você estivesse rosqueando um parafuso, mas na maioria das vezes isso já não é mais necessário, ok? Uma outra coisa importante é você prestar atenção no alinhamento do instrumento. Você não pode deixar o bocal demasiadamente para fora e você também não pode deixar o bocal demasiadamente para dentro. Eu costumo usar uma linha imaginária. Ela não existe na flauta, mas ela é uma linha imaginária que eu criei como forma de garantir que o instrumento está bem alinhado. Você vai reparar que essa parte da flauta aqui, ela precisa estar mais ou menos no meio dessa primeira chave, ok? Repara essa verdade aqui, ela como se ela estivesse no meio dessa primeira chave. Aí, essa linha imaginária vai cortar todo o instrumento e precisa passar exatamente no meio desse orifício por onde o ar vai entrar, aqui em cima. Isso aqui é extremamente importante para a sonoridade, para a afinação do seu instrumento. Algumas pessoas gostam de usar a flauta um pouquinho para fora, algumas pessoas gostam de usar a flauta um pouquinho para dentro. Isso vai de pessoa para pessoa, cada pessoa tem uma boca, um conjunto de lábios, um conjunto de dentes, né? A ATM de uma pessoa é diferente da outra. A ATM é a articulação temporomandibular, que é essa alçada que a gente tem cheia de dente aqui, né? Então, cada pessoa tem uma forma de soprar e existe um padrão que nós usamos para todos, mas não pode ser uma regra absurdamente impossível de ser quebrada, ok? Ela precisa seguir de acordo com a necessidade de cada um de nós. Cada pessoa é uma pessoa, ok? Então, o que vale você pensar é que, por enquanto, nós vamos manter a flauta o mais perfeitamente alinhada, usando essa dica que eu te dei dessa linha imaginária, ok? O sopro do instrumento precisa disso, porque o ar vai entrar aqui e vai correr por todo o corpo do instrumento e o som vai sair o mais perfeito possível ou não. Uma outra coisa importante para você prestar atenção é você pensar em ferramentas que vão te ajudar no desenvolvimento do seu estudo, da prática do seu instrumento, ok? Antes disso, eu quero dar um toque para você com relação ao lugar onde você estuda. Muita gente procura estudar o instrumento com o irmão assistindo televisão do lado, a outra irmã no computador e aquela fusarca no ambiente de estudo. Isso é completamente difícil de você desenvolver o seu instrumento e desenvolver o seu talento, ok? Procura um lugar legal, uma sala que você possa fechar a porta e se concentrar exclusivamente nisso. Ok? Se você puder desligar o telefone, desligar o celular, é mais interessante ainda porque você vai se dedicar exclusivamente a isso. Nessa sala é importante ter algumas coisas que eu chamo de kit de estudo. Esse kit de estudo vai te possibilitar estudar tudo que você precisa no instrumento. É uma coisa bastante interessante, é muito simples, você não precisa de nada absurdo, você precisa de coisas simples que vão estar sempre à mão para você poder estudar com tranquilidade. A primeira coisa é seu instrumento, você precisa ter um instrumento na mão, esse instrumento precisa estar bem regulado, precisa estar com a manutenção em dia para você poder fazer tudo isso com tranquilidade. A outra coisa importante é você ter uma estante de partitura, que é onde você vai colocar a sua partitura, os seus livros, os seus métodos para você estudar direitinho. Uma outra peça fundamental é o metrônomo. O metrônomo é terrível, mas é um mal absolutamente necessário para nós. Não existe uma pessoa na face da Terra que consiga estudar um instrumento sem a ajuda de um metrônomo. Ele é um equipamento de relojoaria que vai marcar para você o tempo da música. Todos nós temos algumas debilidades de tempo. Alguns têm mais, outros têm menos, mas todos precisamos ser corrigidos. Então, existe uma infinidade de metrônomos diferentes, eletrônicos, digitais, alguns ainda bem de relógio mesmo, assim, com pêndulo e tal, mas o importante é você ter um metrônomo em casa, principalmente para estudar exercícios de mecanismo, que nós vamos falar daqui a pouco, escalas e arpejos. Sem o metrônomo é quase impossível ter certeza de que você vai desenvolver corretamente, ok? Uma outra coisa importante para você ter você tem à mão sempre material de limpeza do instrumento. O instrumento precisa ser limpo, precisa ser bem cuidado para secar por dentro, limpar por fora, tirar as marcas de dedo da sua mão. Algumas pessoas têm um nível de ácido úrico muito forte, né? E isso no instrumento é terrível, porque traz uma oxidação muito forte. Eu vou te mostrar nessa outra flauta, por exemplo, ela está toda oxidada. Ok? Isso aqui era uma flauta que eu uso há muito tempo e ela está toda oxidada. Você consegue perceber a diferença de uma para outra? Só para você ver. Ok? Bastante diferente
Olha a diferença, né? Então, se você não quer que o seu instrumento fique desse jeito, você precisa mantê-la sempre limpa, tirando toda a marca de dedo, toda a marca de qualquer tipo de sujeira que você pode deixar no instrumento. Ok? Eu acho que essas coisas são realmente muito importantes. Uma coisa legal de ter também são um equipamento de som legal, onde você possa tocar os CDs, onde você possa tocar os play-alongs e os playbacks que você vai usar para o seu estudo. É legal você ter isso lá, ok? Em casa. Então, recapitulando, instrumento, estante de partitura, metrônomo, material de limpeza da flauta e um aparelho de som legal para você conseguir trabalhar com isso sempre. A flauta transversal, como o saxofone, o trompete ou o trombone, é um instrumento de sopro e o ar é o principal combustível desse som. Sem ar, sem som. Não existe, é como um carro. O carro está sem combustível, você liga o carro e não adianta nada, ok? E é indispensável que você entenda bem o processo de respiração, porque é através dele que você vai mandar o ar de forma correta para dentro do instrumento e isso vai gerar uma sonoridade interessante. Nós falamos muito a respeito da respiração diafragmática no estudo dos instrumentos de sopro e muita gente ouve esse nome estranho e fala, meu Deus, o que é isso? Né? E na verdade é um processo muito simples, mas que precisa ser estudado com muito carinho. O diafragma é uma membrana, ou quase um músculo, na verdade, né, que nós temos aqui, que fica logo abaixo do externo, e ele funciona mais ou menos como um êmbolo, né, para fazer com que o ar saia do seu corpo. Eu vou usar essa ampola de injeção para te mostrar mais ou menos como é que ele funciona. Quando nós trazemos o ar para dentro, o diafragma, que é mais ou menos como esse êmbolo aqui, ele desce, ele sai da posição de descanso e desce dentro do seu corpo, ok? Então você enche toda a sua caixa torácica de ar. E o diafragma é o responsável por fazer com que o ar saia do seu corpo e seja mandado para dentro do instrumento da forma mais perfeita possível. O processo é tudo isso. Parece um absurdo, mas é só isso, entendeu? Então o que acontece? Você expira, né, ou inspira com a boca e traz o ar para dentro. Quando você traz o ar, você faz com que o diafragma desça, saia da posição de descanso e fique pronto para mandar o ar para dentro do instrumento. É exatamente isso. Quando você for respirar, você vai colocar a mão aqui na sua barriga, na altura do umbigo, e vai inspirar, ou seja, trazer o ar para dentro bem devagar e vai empurrar a mão com a barriga. Então você vai fazer isso aqui, olha. Você vai sentir essa tensão, a barriga vai ficar meio durinha. E reparem, não permita que os ombros subam e o peito suba também. Só a mão empurrando só a barriga empurrando a mão, ok? Isso é um detalhe muito importante. Uma outra dica é você fazer isso e segurar por alguns segundos e você vai sentir literalmente o diafragma trabalhando. É muito parecido com... você já subiu uma escadaria muito grande e ao fim da escadaria você sentiu a panturrilha, a batata da perna, e dá aquela fisgada, principalmente quem não tem muito costume de subir escada, né? Você sobe a escada e sente que a musculatura da perna está pegando, não é algo que ela está acostumada a fazer. Se você não está acostumado a respirar, você vai encher o seu corpo de ar e quando você segurar por 5 ou 10 segundos, você vai sentir que o diafragma já está grudando, ou está gritando, na verdade, já está reclamando. Então você vai fazer exatamente isso aqui, olha. Segurei por quase 5 segundos e você já vai sentir que o diafragma está dando uma pane aí dentro, ok? Se você sentir alguma coisinha aqui, é sinal de que ele está funcionando bem e depois ele vai fazer com que o ar entre no instrumento da forma mais perfeita possível. A flauta tem uma sonoridade que é muito interessante, muito bonita, o som da flauta cativa com muita facilidade, né? E o processo de emissão da flauta, do som da flauta é muito simples. Consiste em você fazer com que o ar entre por esse orifício e ele caminha de forma circular por dentro da flauta. É isso que faz com que aconteça o som da flauta. Vou te dar um exemplo. O ar entrou, caminhou por dentro do corpo da flauta e fez com que o ar, batendo ou entrando em contato com a estrutura metálica do instrumento, fosse essa realidade de som. Vou falar um pouquinho do som. Você pensa
no som do instrumento e você começa a soprar aqui, e muita gente começa a soprar desse jeito, olha. Né? O som muito sujo, muito bagunçado, cheio de vai e vem, né? O som não tem uma coisa real, muito legal. Então a pessoa escuta e sai assim meio dançando, né? O objetivo não é esse. O objetivo é fazer com que o som seja o mais uniforme e constante possível. Pense nisso, olha. Você viu que eu procurei manter o mesmo nível de volume de ar, de volume do som do instrumento, né? Não pode ser uma coisa tipo... Fica sujo, né? Tenso. Quem está ouvindo fica uau, né? Tem alguma coisa estranha nisso aí. Nós estudamos sonoridade a partir de um exercício chamado exercício de notas longas ou de sons sustentados. Como é que você vai fazer esse exercício em casa? Você vai escolher uma das notas da flauta e você vai trabalhar com ela por alguns minutos. Nós vamos usar a nota Si. Daqui a pouco nós vamos falar mais a respeito da digitação do instrumento, mas para tocar a nota Si você vai usar o seguinte, você vai usar apenas a sua mão esquerda, ok? E você vai usar o polegar e o indicador, ok? O polegar você vai colocar nessa chavezinha aqui. Nós temos duas chaves aqui, ok? O polegar você coloca nessa chave aqui e o indicador você vai colocar nessa chavezinha aqui, ok? Então, o polegar aqui e o indicador aqui. A mão esquerda você vai usar apenas esses dois dedos. A mão direita você vai usar apenas o dedo mindinho, acionando essa chave aqui, que é a chave que nós chamamos de Ré sustenido ou Mi bemol. Então, o dedinho vai estar sempre aqui. E aqui vale uma dica. Não importa o que você faça na flauta, essa chave está sempre acionada. Ela é uma das partes do instrumento que nos dá um apoio. Eu vou te mostrar como é que funciona isso, olha. O tempo todo o meu dedo está aqui. E isso é importante para você prestar atenção, ok? Então vamos voltar aqui à nota Si. Você está tocando essa nota e você vai tentar fazer o seguinte, olha. Pensa só nela, não pensa em outra coisa, pensa em deixar essa nota o mais bonito possível. Provavelmente você vai pegar o instrumento e o som não vai sair, então você vai procurar achar uma coisa que nós chamamos de centro da embocadura, que é o lugar ou a forma que a sua boca está moldada, que faz com que o ar entre no instrumento com mais tranquilidade. Então, talvez seja necessário você ajustar a posição da flauta na sua boca. Algumas pessoas trazem um pouco mais para dentro, um pouquinho mais para fora, né? Mas procura isso com carinho. Obviamente você vai pensar no seguinte, você não pode tocar a flauta assim, ok? E você não pode tocar a flauta assim. É importante que você mantenha ela o máximo possível alinhada dessa forma, ok? Então, trabalhando aqui... Você reparou que eu trabalhei duas notas? Na verdade é a mesma nota, é o Si, só que eu toquei uma oitava acima dela. Esse é um exercício muito legal também na flauta. Pensando em sonoridade, você vai trabalhar dessa forma. Acha o Si na flauta, eu já te mostrei a posição, e você vai tentar tocar o Si grave e esse Si da segunda oitava que é um pouco mais agudo. Então, olha... Você pode fazer isso com outra nota, por exemplo, Lá.
Para fazer o Lá, você vai adicionar apenas mais um dedinho aqui, ok? Você tem o Si e você vai adicionar o Lázinho aqui, ok? Gostaria que você prestasse muita atenção na posição das mãos ao segurar a flauta, ok? Primeiro, com a mão direita, você vai fazer com que ela fique o mais natural possível. Não precisa de nenhuma posição de ginasta ou estrambólica para você fazer isso, ok? O mais natural possível, você encaixa a mão aqui e está tudo perfeito. Então, não precisa de absolutamente nada. A mão esquerda talvez vai exigir um pouco mais da sua atenção, porque você vai precisar quebrar um pouquinho. O seu punho aqui não pode ficar muito retinho, você precisa quebrar um pouquinho para que você possa ter o alinhamento perfeito aqui, né? Da sua mão, junto com o seu braço, bem alinhado para que você possa digitar tudo da maneira mais perfeita possível, ok? Nós vamos começar com a nota Si. Com a mão esquerda nós vamos trabalhar o Si, o Lá e o Sol. Como eu já disse, vamos começar com o Si. O Si é muito simples, você vai acionar essa chave, que é muito importante para você, ok? Observe que nós temos duas chaves aqui. Você vai adicionar exatamente essa aqui, que é a mais usada, inclusive, ok? Então, o polegar, você aciona essa chave e o dedo indicador vai acionar essa chavinha aqui. Você vai observar que nós temos essa primeira chave que nós não usamos e nós vamos usar essa segunda chave. Então, com essas duas chaves acionadas, nós temos a nota Si, ok? Depois, é só descer esse conjunto de notas aqui, descendo esse conjunto de chaves, na verdade, você já consegue completar o Si, o Lá e o Sol, ok? Então, olha, você tem o Si aqui, você vai manter essa chave acionada, ok? E você vai descer e fechando a flauta. Então, você tem o Si, o Lá e o Sol, ok? Com os 3 dedos da mão esquerda fechados, você tem o Si, o Lá e o Sol. Quando você vai abrindo esses dedos, você tem o Sol, o Lá e o Si. O exemplo é esse aqui, olha. Muito simples, né? Muito simples. E aí, a quarta nota dessa história toda é a nota Dó, que você vai fazer o seguinte, você vai soltar o polegar e vai manter essa mesma chave aqui que nós usamos para a nota Si, você vai mantê-la acionada e você solta o dedo polegar. E aí você tem a nota Dó, ok? Então, olha. Vou tocar o Dó, Si, o Lá e o Sol, ok? Então, olha. Vamos falar um pouquinho da mão esquerda agora. Nós tocamos Dó, Si, Lá e Sol. Ok? Com a mão, na verdade, com a mão esquerda. Vamos falar um pouquinho da mão direita, né? Nós tocamos com a mão esquerda o Dó, o Si, o Lá e o Sol. Com a mão direita, nós vamos tocar Fá, Mi, Ré e Dó, para completar essa escala, ok? Então nós vamos usar esses 4 dedinhos para tocar. A nota Fá, nós vamos usar essa primeira chave, que é essa garota aqui, ok? Então isso é um Fá. Vale dizer que essa chave aqui é um segredo muito importante na execução da flauta transversal. Você deve, desde o começo, saber e prestar atenção em deixar essa chave sempre acionada. Ela vai te ajudar na afinação do instrumento e também no suporte. A flauta vai estar mais protegida na sua mão, ok? Então você vai deixar sempre aqui. O Fá está com o dedinho aqui, olha. Ok? O Fá está com o dedinho aqui. A próxima nota é o Mi. É o mesmo processo da mão esquerda. Nós vamos fechando o corpo do instrumento. Então a gente tem o Fá, a próxima nota é o Mi. O dedinho está sempre aqui. A próxima nota é Fá, Mi e o Ré. E o dedinho sempre aqui. Então olha, Fá, Mi e Ré. No Ré, nós vamos soltar o dedo. Por quê? Essa chave aqui, ela chama-se Ré sustenido ou Mi bemol. Ou seja, quando você toca o Ré com ela acionada, você na verdade não toca um Ré, você toca um Ré sustenido ou um Mi bemol. Por exemplo, olha.
ok? Então, procura manter o dedinho acionado aqui, com exceção da nota Ré. Relembrando, a gente tem Fá, Mi e Ré. O Ré, a gente vai soltar o dedo mínimo, ok? Agora é muito importante. Essas notinhas aqui, ou essas chaves, são as chaves mais graves. Essas 3 notinhas são acionadas pelo mindinho. O mindinho é um dedo que trabalha demais, né? É o menorzinho, mas é o que com certeza tem mais trabalho aqui, na flauta, no saxofone também. Então, você vai fazer com que essa chave seja acionada por ele e com muita tranquilidade. Então, nós estamos pensando em Fá, Mi, Ré e nós vamos chegar no Dó, ok? Agora eu quero mostrar com bastante carinho essa realidade do pé da flauta. Nós temos essa chavinha aqui, que nós vamos tocar a nota Dó sustenido ou Ré bemol, ok? Nós temos essa que nós já conhecemos, que é o Ré sustenido, que é o Ré sustenido ou Mi bemol, e o Dó é aqui, nessa rodaninha. Quando você for tocar o Dó, é importante você prestar atenção que você vai acionar essa chave aqui, que é a chave do Dó sustenido, mas você precisa fechar todo o corpo da flauta acionando a rodana do Dó. É muito importante você prestar atenção. Se você tocar só uma, você vai notar que a chavinha aqui está abrindo, né? Ou seja, você não está tocando o Dó natural, você está tocando o Dó sustenido, que são 2 notas que são bem próximas uma da outra, mas são muito diferentes e causam um efeito completamente diferente, ok? Então você vai pensar em Fá, Mi, Ré e o Dó fecha o Dó sustenido e fecha a rodana do Dó natural. Então, Fá, Mi, Ré e Dó, ok? Essa é a escala natural da flauta, ok? Então, olha. Essa é a escala de Dó maior e todas as outras escalas que nós vamos trabalhar saem daqui. Nós falamos até agora a respeito da escala natural ou da escala de Dó maior na flauta. Nós não colocamos nenhum sustenido e nenhum bemol. A partir de agora nós vamos cuidar disso, ok? Começando de novo com a mão esquerda, ok? Nós já aprendemos Dó, Si, Lá e Sol, Sol, Lá, Si e Dó, ok? Agora, no meio dessas notinhas, nós temos outras notas, que é o Sol sustenido, que você vai usar essa linguinha, essa chave que está aqui fora, ela é a chave do Sol sustenido. Então, você vai tocar Sol, acionando essa chave, você tem um Sol sustenido. Por exemplo... ok? Então, nós temos Sol, Sol sustenido. Essa nota, ou essa chave de Sol sustenido, também é chamada de Lá bemol ou chave de Lá bemol, ok? Então você tem Sol sustenido ou Lá bemol nessa mesma posição. Lembrando, Sol sustenido ou Lá bemol nessa mesma posição, que é o Sol mais essa chave aqui. Depois nós temos o Lá e o Lá sustenido ou Si bemol, ok? Essa nota é bastante interessante, porque você vai usar a mesma posição que você usa no Lá, só que aqui atrás, lembra que tem essa segunda chave? Essa segunda chave é exatamente agora o momento de acioná-la, ok? Então, se você estiver tocando aqui, você tem o Lá. Se você colocar o dedinho aqui, você vai ter o Lá sustenido. E aí você vai precisar também soltar o dedo aqui. Então a gente tem, olha, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido. O Lá sustenido é a mesma posição do Si, mas com a segunda chave acionada. Repetindo, o Lá sustenido é a mesma posição do Si, mas com a segunda chavinha aqui acionada, ok? Aí depois do Lá sustenido ou Si bemol, nós temos o Si, que você já aprendeu, que é com essa chavinha, nós temos o Dó, e aí nós vamos chegar no Dó sustenido, que é tudo solto, com exceção da chave do Ré sustenido ou Mi bemol aqui, ok? Então vamos recapitular essa digitação para a gente tocar. A gente vai pensar em Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, que é o Si, com a segunda chavinha acionada, Si natural, Dó natural e o Dó sustenido, que é tudo solto. O Dó sustenido é exatamente isso.
tocar desde o Sol, ok? Então, olha. Mais uma vez. Descendo. Ok? Então, essa é a escala cromática ou a digitação de meio em meio tom que a gente vai fazer com a mão esquerda. Agora vamos pensar na mão direita. Mão direita nós vamos fazer o Fá, nós vamos descer primeiro, ok? Então nós vamos fazer o Fá, o Mi. Então nós temos Fá, Mi e Mi bemol ou Ré sustenido, que é exatamente o Ré com a chavinha do Ré sustenido acionada, ok? Então olha, Fá, Mi, Mi bemol ou Ré sustenido e Ré, ok? Então a gente tem isso aqui. Ok? Fá, Mi, Mi bemol e Ré, ok? Agora nós temos o Ré bemol, que é exatamente essa chavinha aqui, que complica na hora de tocar o Dó natural, ok? Então nós temos Fá, Mi, Mi bemol e Ré, e agora a gente chega aqui no Ré bemol ou Dó sustenido. E a gente fecha no Dó, que você já aprendeu, ok? Então, recapitulando a mão direita, Fá, Mi, Mi bemol, Ré, Ré bemol, Dó natural, ok? É importante você buscar decorar isso e não depender de papel, não depender da aula. Você pode assistir essa aula quantas vezes você quiser para decorar, mas procura decorar para não ter que depender dela, ok? Você não pode ficar pensando, meu Deus, onde é o Dó sustenido, onde é o Dó natural, onde é o Lá sustenido. Você precisa decorar isso e guardar de verdade, ok? Agora eu vou te passar uma sugestão de exercício, e você vai encontrar isso também no material de apoio, que é justamente para você trabalhar em todas as digitações do instrumento, ok? Eu não vou tocar todas aqui porque a gente tem outras coisas para falar, mas eu vou te mostrar e depois você vai achar isso muito fácil, muito tranquilo de se aplicar. Nós vamos começar tocando com a escala de Dó maior e nós vamos tocar sempre uma escala maior e uma escala menor. Você sabe que toda escala maior tem uma escala relativa chamada menor, ok? E é importante, e aqui eu gostaria de dar uma dica legal também, vale muito a pena você estudar teoria musical, ok? Muita gente quer tocar um instrumento, mas não quer aprender teoria, não quer aprender música, e é impossível você tocar bem um instrumento se você não sabe nada de música, ok? Então, nós vamos estudar agora a escala de Dó maior e, em seguida, nós vamos estudar a escala de Lá menor. Nós vamos trabalhar a escala maior e a escala menor, que é a escala relativa de Dó maior, ok? Então eu vou te dar o exemplo da escala de Dó maior. A escala de Lá menor. Ok? Então, você vai prestar atenção no seguinte, a escala de Dó maior, ela gera a escala de Lá menor. Como é que você vai achar isso? Você vai pegar a escala de Dó maior e vai contar 6 notas ou 6 graus a partir da primeira nota, que é o Dó. Então nós temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e o Lá. Ok? Então, sempre você vai fazer assim, eu preciso achar a escala relativa menor de uma maior, você pega sempre a partir do 6º grau dela, ok? É importante demais você trabalhar sempre essas duas escalas juntas, porque você vai precisar ter tranquilidade para tocar em várias situações, e é importante você pensar nisso. Então, o exercício proposto é o seguinte, você vai tocar sempre a escala maior, a escala menor e um arpejo da escala maior e um arpejo da escala menor, ok? Então, vou te mostrar agora o exemplo do arpejo, tudo isso é o exercício. Então nós tocamos até agora a escala maior, a escala menor, agora eu vou te mostrar o arpejo maior. Então,
arpejo menor. O exercício é basicamente isso, ok? Você vai procurar trabalhar em casa da forma mais lenta possível e vai procurar repetir em todos os tons. Nós trabalhamos agora o exercício baseado na escala de Dó maior e na escala de Lá menor, ok? Eu vou mostrar para você o mesmo exercício, mas em outras duas tonalidades, em Sol maior e em Fá maior, ok? No Sol maior nós vamos usar apenas um sustenido. No Fá maior, nós vamos usar apenas um bemol. E é aqui que entra a importância daquela escala cromática que nós gastamos um tempinho para aprender, ok? Nós temos o Fá sustenido, na escala de Sol maior, nós usamos o Fá aqui, nós vamos usar o Fá sustenido aqui. Não sei se você se lembra, ok? O Fá sustenido está aqui, né, entre o Fá e o Sol. Então a gente tem Fá, Fá sustenido e Sol, ok? Então nós vamos pensar em Sol, Lá, Si, o Dó que nós aprendemos, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol, ok? Vale a pena você prestar atenção no seguinte, nós estamos trabalhando nessa aula 2/8 da flauta, ok? A flauta tem 3 oitavas, mas eu estou me dedicando apenas às 2 primeiras, ok? Nós temos 2 Rés nessa realidade. Nós temos esse Ré grave, e nós temos esse outro Ré que soa uma oitava acima. Você repara que para tocar esse outro Ré, eu levantei o indicador da mão esquerda? Sempre que você for tocar esse Ré, que é uma oitava acima do mais grave da flauta, o dedo indicador vai estar levantado, ok? Então, para fazer isso, nós vamos tocar, olha, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol. Então a escala é essa. Mais uma vez. Ok? Essa é a escala de Sol maior. Nós vamos tocar agora a escala de Mi menor. Como é que a gente faz mesmo? Pega sempre a sexta nota ou o sexto grau dessa escala. Então nós temos Sol, Lá, Si, Dó, Ré e a sexta nota é o Mi. O que você vai fazer aqui? Você vai tocar a escala de Mi até o outro Mi, ou seja, a outra oitava, mantendo o mesmo acidente da escala de Sol maior, que no caso é o Fá sustenido, ok? Lembrando a escala de Sol maior, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e o Sol, ok? A escala de Mi menor, nós vamos pensar em Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó, Ré e Mi. A escala é exatamente essa. De novo. Vou tocar as duas agora, a escala de Sol maior e a escala de Mi menor, ok? Beleza, então a gente trabalhou Dó maior, Lá menor, Sol maior e Mi menor. Agora nós vamos trabalhar o Fá maior e o Ré menor. O Fá maior, nós vamos usar apenas um bemol, ok? E esse bemol é o Si, Si bemol, ok? Então, lembrando a posição do Si bemol,
é exatamente a mesma posição do Lá sustenido. Então, você vai ter o Si, só que acionando essa chavinha aqui, ok? Então, Si bemol aqui. Nós vamos tocar Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi e Fá, ok? A escala é essa. Mais uma vez. Ok? A escala de Ré menor, nós vamos usar exatamente o mesmo princípio. Você pega a escala maior, conta até o sexto grau, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, e você vai tocar exatamente com o mesmo acidente, que no caso é o Si bemol. Você começa a partir do Ré e vai até o Ré da outra oitava. Importante demais lembrar que o Ré da segunda oitava é com o dedo indicador levantado. Então nós vamos pensar na escala de Fá maior e logo em seguida a escala de Ré menor. Tocar mais uma vez o Fá maior, ok? O Ré menor. Vale muito a pena prestar atenção nesse lance aqui. Essa chave precisa ser acionada para tocar o Si bemol. Senão, olha como é que a escala soa terrivelmente estranho, olha. Não existe isso, né? Então é... com o segundo dedo ou a segunda chave acionada. Essa é a escala de Ré menor, que é relativa da escala de Fá maior. O que são os arpejos? Qual a diferença de um arpejo para uma escala? Ok? Uma escala, nós tocamos nota por nota, bem pertinho uma da outra, é como se fosse uma escada. Na verdade, a palavra escala no italiano quer dizer exatamente escada, ok? O arpejo é uma forma de tocar um acorde de forma separada, ou com as notinhas separadinhas. Então, quando você pensa num acorde de um piano ou de um violão, nós tocamos pelo menos 3 notas juntas. Então, é simultâneo isso, você toca as 3 notas ao mesmo tempo. Quando a gente faz um arpejo, nós separamos essas notas e tocamos uma por uma depois da outra, ok? Essa é uma simples definição da questão do arpejo. Na flauta, nós não temos condições de tocar um acorde. A flauta é um instrumento melódico, então, para eu tocar um acorde na flauta, eu preciso do auxílio de mais 2 flautistas ou de outros instrumentistas, um saxofone, um trombone, para que cada um toque uma nota desse acorde e o acorde soe, ok? Mas o arpejo é possível tocar, porque no arpejo eu toco a primeira, a segunda e a terceira nota do acorde separadas. Então o arpejo é isso, é um acorde tocado de forma separada, ok? Notinha após notinha, ok? Então, é importante você prestar atenção nisso, porque os arpejos também são excelentes exercícios técnicos e que vão te dar liberdade para tocar em qualquer tom e desenvolver a sua técnica de forma muito clara, muito limpa e objetiva para você tocar qualquer coisa, ok? Então, o que nós vamos usar da escala para conseguir formar um arpejo, ok? Você precisa usar o primeiro, o terceiro e o quinto grau, ou primeira, terceira e quinta nota de uma escala. Eu vou usar de novo a escala de Dó maior, e nós vamos usar a primeira, a terceira e a quinta nota, ou Dó, Mi e Sol. Como é que nós chegamos aqui? Dó, primeira nota, Ré, Mi, terceira nota, Fá, Sol, quinta nota. Então, Dó, Mi e Sol, ok? Então, o arpejo maior da escala de Dó maior é composto por Dó, Mi e Sol, ok? Então... Esse é o arpejo tocado de uma forma muito simples, mas é o arpejo de Dó maior, usando a tônica, ou o primeiro grau, o terceiro grau e o quinto grau, ok? Procura fazer isso em todos os tons. Eu vou dar o exemplo, por exemplo,
Eu vou dar o exemplo, por exemplo, foi redundância, mas a gente usa de vez em quando. Eu vou mostrar para você em Sol maior e em Fá maior, que são os tons que nós usamos hoje, ok? É a mesma coisa, e você vai produzir isso, ou reproduzir isso nas outras escalas. Você vai usar sempre primeiro, terceiro e quinto grau das escalas. Então, pensando na escala de Sol maior, acha comigo 1, 3 e 5 da escala de Sol maior. Nós temos Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então, o primeiro é o Sol, o terceiro é o Si e o quinto é o Ré. Então, o arpejo é exatamente esse. Pensando em Fá maior, que é mais um dos exemplos, você vai pensar a mesma coisa. 1, 3 e 5 de Fá maior, ok? Então nós temos Fá, primeiro grau, Sol, Lá, terceiro grau, Si e Dó, quinto grau. Então, Fá, Lá e Dó, ok? O arpejo é esse. Eu não gosto muito de tocar o arpejo só dessa forma. Eu gosto de usar mais uma notinha, que na verdade é apenas a repetição da primeira nota, que é a repetição do primeiro grau. No caso do Dó maior, vai ficar exatamente assim. Ele fica um pouco mais sonoro, né? Dá para estudar com um pouquinho mais de tranquilidade. Então você pode pensar nisso. É uma forma de trabalhar o exercício. Você viu que eu aumentei um pouquinho a velocidade, não é verdade? Então, em casa, você vai procurar trabalhar da forma mais tranquila, mais devagar possível e vai aumentando a dificuldade à medida em que for ficando fácil, ok? Não tenta tocar rápido antes da hora, porque é besteira. Colocar o carro na frente dos bois é sempre um problema muito sério. Repete isso em Dó maior, em Sol maior e em Fá maior. Eu vou fazer isso em Sol maior para você. De novo. Em Fá maior. Mais uma vez. Esses arpejos, eles são a raiz de todo o estudo da técnica. A partir daqui você vai encontrar muitos exercícios, mas eu acho que dentro da nossa aula, dentro do assunto que nós estamos tratando, ele é extremamente importante e muito válido. Esse exercício que eu vou passar para você agora é muito importante e é uma forma de você destrinchar a flauta, ok? É um exercício baseado na escala cromática. E a escala cromática é uma escala que é baseada, ou é tocada de meio em meio tom. Todas as outras escalas que nós fizemos até agora têm um intervalo de um tom, ou seja, de 2 semitons, que provavelmente seja a menor distância entre uma nota e a outra, e a escala cromática é diferente. A distância de uma nota para outra é só meio tom. Então nós vamos trabalhar Dó natural, Dó sustenido, Ré natural, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, e essa é uma ótima forma de você deixar toda a sua digitação perfeita, ok? É muito bom você trabalhar a escala dessa forma, ou seja, de forma cromática ou de meio e meio tom, porque você vai trabalhar todo o corpo do instrumento. Isso vai te dar liberdade para tocar em qualquer tonalidade, por exemplo. Eu vou tocar a escala cromática na segunda oitava da flauta, por ser um pouco mais fácil para você, e para qualquer pessoa, na verdade, e depois nós vamos trabalhar nas 2 oitavas, mas eu vou mostrar bem devagar essa escala para você, ok? Então, nós vamos começar com esse Dó, que você já aprendeu, ok? Que é o Dó da segunda oitava, e eu vou tocar bem devagar, notinha por notinha, na escala inteira, ok?
Você viu que eu toquei uma vez bem devagar e toquei um pouquinho mais rápido nessa segunda vez, né? Mas você viu como que parece que vai mudando de cor, é como texturas diferentes da cor, né? Vai um vermelho mais claro, depois um pouco mais escuro e vai se tornando outra cor, né? Então, você divide de meio em meio tom a digitação da flauta. Você viu que eu passei e caminhei exatamente por toda a digitação do instrumento? Né? Isso faz com que todos os dedos trabalhem, ninguém fica de folga, ok? Não tem tempo para ninguém descansar, ok? Então, é muito importante você pensar nisso. Como é que você vai desenvolver esse estudo? Começa subindo a montanha devagarzinho, ok? Não precisa tocar tudo de uma vez, mas toca Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido e Mi, por exemplo. Vamos ser um pouquinho mais ousado e subir até o Sol? Vamos subir até o Dó para ver o que acontece? Agora eu vou subir e descer a mesma escala, ok? Mais uma vez. Isso pode ser um pouquinho mais rápido, né? Você observou que está todo mundo trabalhando? Não tem folga, não tem boi para ninguém. Isso vai fazer com que toda a sua digitação seja trabalhada e fique o mais perfeito possível. Uma coisa importante, pensando nos graves, essa realidade aqui é um problema sério, ok? Você precisa trabalhar com muito carinho isso aqui. Por exemplo, olha. Essa passagem do Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, é realmente muito difícil. Você se lembra que eu comecei a escala cromática trabalhando na segunda oitava por ser mais fácil, né? Mas vai chegar uma hora que a dificuldade chega e não tem como fugir dela. Então, quando você for trabalhar isso aqui, muita atenção, toca muito devagar, não tenta... Porque aqui não dá para fritar sem estudar, ok? Então, pensa em tocar bem devagar, pensando direitinho no que você está fazendo, para a gente conseguir um resultado mais interessante, ok? Então... Eu vou tocar a escala cromática agora na primeira e na segunda oitava, e esse é o seu objetivo a partir de agora, tá bom? Eu realmente espero que esse tempo tenha sido muito produtivo para você e eu também espero que você possa assistir várias vezes essa aula e seguir esses conselhos que eu te dei, que são muito simples, mas são muito importantes para o seu desenvolvimento. Ok? Eu tenho convicção de que se você assistiu essa aula é porque você quer melhorar e isso é muito importante, principalmente para nós que tocamos um instrumento não só por tocar ou para demonstrar o quanto nós somos talentosos ou às vezes nem tão talentosos assim, né? Mas nós temos o instrumento também como uma forma de adorar e louvar ao Senhor e agradecer por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele tem nos dado, né? E a palavra deixa bem claro que nós devemos fazer isso e fazer isso com excelência. A Bíblia diz que nós devemos tocar muito bem o nosso instrumento e fazer isso com alegria, né? E para você poder tocar com alegria, você não pode se preocupar com absolutamente mais nada. Você tem que estar muito bem ensaiado, muito bem treinado para que isso seja a sua realidade de vida, ok? Eu quero abençoar o seu projeto. Você que já tem um instrumento, que já estuda há algum tempo, eu espero que você continue a estudar. Você que comprou
essa aula agora e que está comprando o seu instrumento, eu espero que você possa desenvolver cada dia mais e daqui a algum tempo seria muito bom encontrar com você e tocar contigo em algum lugar do Brasil ou do mundo, não sei onde você está, porque eu tenho convicção absoluta de que, seguindo esses conselhos, você vai desenvolver com muita tranquilidade. Que Deus te abençoe, que te guarde poderosamente, abençoe você aí na sua banda, na sua orquestra, no seu grupo musical, não importa o que você faça, e eu tenho convicção absoluta de que Ele está dando e gerando todas as condições necessárias para que você continue a estudar e correr atrás desse sonho que é tocar o seu instrumento, que é tocar a nossa flauta transversal, ok? Deus te abençoe, eu espero que tenha realmente sido de grande ajuda para você. Até mais, a gente se fala numa próxima, beleza? Uma outra dica que eu quero te dar é o seguinte, é muito legal você enriquecer o seu trabalho de algumas formas, e uma das formas de você fazer isso é usando não só a flauta transversal, mas outras flautas, ok? Eu tenho algumas flautas para te mostrar hoje, e eu quero começar mostrando essa flauta transversal, que é muito parecida com a que eu usei na aula, mas ela tem uma diferença legal, que é as chaves, que são as chaves, na verdade, né? Elas são todas furadas. Você vai reparar na flauta que eu usei para a aula, que ela é fechadinha, tampada. Essa flauta que é furada, ela é baseada num modelo francês. E é legal porque isso vai te dar liberdade para tocar as notas com um pouco mais de projeção e para fazer alguns efeitos que com aquela flauta não dá, ok? Então eu vou te mostrar um pouco o som dela, você vai ver que é exatamente o mesmo som, mas a gente pode usar alguns efeitos interessantes de quartos de tom, por exemplo. Você se lembra que eu disse que entre uma nota e outra existem dois tons, e que existem dois semitons, e que esses semitons talvez fossem a menor distância entre uma nota e a outra, né? Existe uma outra distância chamada quarto de tom que não é admitida em qualquer ouvido, mas ele tem um som bastante interessante. Esse efeito é legal, dependendo do tipo de efeito eletrônico que você usa, por exemplo, com reverb ou com delay, ele pode te dar a sensação de que você está no meio de uma mata, com um monte de bichinho ali, né? É bastante interessante isso aqui. Uma outra flauta que eu quero te mostrar é essa flauta chamada penny whistle. É uma flauta de origem celta que tem um som muito legal. O legal dessa flauta é que ela é muito parecida com a questão da gaita. Ela não pode tocar em todas as sonoridades. Essa flauta é afinada em Ré maior
e acabou. Você só consegue tocar em Ré maior com ela. Dá para com algum jeitinho tocar em algumas outras tonalidades, mas não é possível tocar todos os tons como na outra flauta transversal, que você pode tocar qualquer tonalidade sem nenhuma preocupação. Agora ela tem um timbre muito legal, né? Com a ajuda de um reverbzinho também, faz coisas muito interessantes. Eu gosto particularmente dessa flauta, que parece uma flauta doce, mas é um pouco diferente. Lembra que a gente falou no começo da aula sobre bambu? Essa flauta é de um bambu, se eu não me engano é um bambu japonês, que tem um som muito legal. Né? Não dá para tocar todo tipo de música, mas em alguns momentos dá para usar em momentos de tranquilidade, assim, é uma flauta que tem um som muito gostoso, né? O som do bambu é muito interessante. Essa outra flauta é uma flauta de origem brasileira e seu nome é pife ou pífano, né? Essa aqui, por incrível que pareça, é feita com um cano. E não é o cano mais famoso, inclusive. Esse cano aqui é muito simples e o som dela é bastante interessante. Essa é a minha preferida. Ela tem um som terno, doce, né? É uma flauta doce e ela é usada muito para tocar música, ela é muito usada para tocar música barroca, para tocar músicas antigas e tal. Eu particularmente não gosto muito de usar para essa realidade, eu uso para efeito, eu uso como ornamento, é muito interessante. Pensa nisso, procure estudar outros tipos de flautas também, que com certeza isso vai enriquecer seu trabalho e vai fazer com que você tenha uma versatilidade um pouco maior. Deus te abençoe.